Bom dia ou boa tarde, né? Depende aí para quem já almoçou, quem não almoçou. Família dos relógios é a família talvez mais desunida, né? E a gente nunca sabe aí quem já comeu, quem não comeu, quem almoçou, quem não almoçou, né? E a gente vai dando sequência aí a essa série de lives. Quem entrou aí, dá um oizinho, manda um coraçãozinho, aperta no aviãozinho, né? Enquanto a gente vai aguardando aí a nossa convidada, que vem conosco aí para conversar um pouco hoje sobre o que está acontecendo aí no mercado de trabalho e o que a gente está procurando fazer para ajudar as pessoas, né, nesse cenário que a gente está passando aí pelo momento, né? Olha, a Fátima entrou, vamos chamar ela, né? Vamos para conversar conosco um pouquinho também, né? Sobre esse momento aí da pandemia. Vamos aguardar aqui. Fátima já deve estar, já enviei o convite para ela, né? E conexões, internet é extremamente difícil, né? A gente não, às vezes não funciona. Aliás, isso é uma questão assim que tem impactado muitas pessoas, né? Não estávamos preparados para usar tanto e aí acaba acontecendo às vezes de travar, de não funcionar. Professor Leandro, tudo bem? Difícil, né? A aula de judô para essa gurizada agora, né? Estamos aguardando a Fátima aí, veio um convite para ela, mas eu acho que ela está com alguma dificuldade para entrar. Mas, por enquanto, a gente vai conversando. Bom, a Fátima é uma colega minha de longa data. Ó, a Fátima está dizendo que não pode participar. Vamos experimentar de novo, né? E colega do Interagir. Ah, agora sim! Agora sim, bom dia! Bom dia, eu convidei, daí Fátima não pode participar. Eu disse, nossa, eu vou tomar um cano. Nunca não te deixaria, não. Tu sabe que amigos nessas horas são fundamentais e é pra É, gente estar junto, não deixar na mão, não. Tô é isso, gelada na rua agora, mas fiz um friozão, cafezinho. é. Eu tava, hoje de manhã eu tava participando num outro negócio, o pessoal lá de Cruz Alta, lá também tava bem frio, viu? Mas é bem-vindo, esse é o nosso sul, esse é o nosso clima. E como tudo na vida, não adianta a gente ficar reclamando, mas é melhor a gente fazer alguma coisa para se esquentar, né? Vai adiantar alguma coisa pra gente reclamar do frio nesse Não, momento? não vai Não, adiantar né? nada não, tá? Eu tava bem começando a Eu vou falar pro cuidar de pessoal. sentar contigo aqui. Tu sabe o quanto eu gosto de ti, o quanto eu admiro o teu trabalho. E estar conversando, trocando ideias, sempre é um privilégio poder trocar ideias com quem a gente gosta, com quem a gente admira. Sim, eu tava falando pro pessoal agora, né, da razão assim do convite, né, assim, por quê? Porque assim, no meio dessa função toda da pandemia, né, a gente tem que ajudar as pessoas, não adianta a gente só parar e reclamar. E as pessoas vão se movimentando, as coisas vão acontecendo. Eu percebi que você se organizou também para oferecer alguma coisa diferente para as pessoas. Eu também estou trabalhando dentro disso. E eu acho justo assim que a gente sempre procure potencializar isso, né? A pandemia mudou muito a percepção de mercado de trabalho, né, Fátima, assim, e as coisas estão mudando. Hoje eu ainda colocava, se as pessoas estão falando que o mundo mudou, a gente mudou junto, porque se a gente não mudar, a gente fica e a gente tem que estar atento em relação a isso, né? Até Então, porque o mundo não existe sem a gente, né? com Dentro desse momento, certeza. somos nós que fizemos ele, né? Exato. Então, eu vi aí que você fez um lançamento, né? Eu estava nas redes, eu gostaria assim de que você falasse um pouco, à medida que você for falando do que você está pensando e está trazendo para o pessoal, eu também vou colocando, porque os trabalhos que a gente desenvolve, eles se complementam, porque assim, a gente precisa de várias ações para poder melhorar desempenho, prospectar clientes, então acho que é extremamente importante isso. Bem Então, legal. Na verdade, todos nós precisamos, em alguma medida, nos reinventar e criar outras possibilidades.
Eu sou psicóloga de formação, as pessoas que estão conosco devem saber já dessa informação. E trabalhei durante. E trabalho, não trabalhei, agora eu vou falar trabalhei porque sim, mas eu fiz durante muito tempo muitos processos seletivos. Ou seja, eu estava do lado de onde eu contratava pessoas para trabalhar. Contratava para trabalhar comigo, trabalhava para trabalhar com os meus clientes. E a gente está vivendo um momento onde as seleções diminuíram significativamente. Isso significa que elas não estão acontecendo? Não, elas estão acontecendo num ritmo menor. E quem vão ser as pessoas que vão se recolocar ou que vão se reorganizar no mercado de trabalho? As que estiverem melhor preparadas. E foi pensando nisso que eu criei o autoconhecimento como um diferencial competitivo, que é um projeto bem legal, para as pessoas entenderem que é preciso, nesse momento, entender de gente. E entender de gente, a primeira coisa é entender da gente. Eu posso ter todos os cursos do mundo, eu posso ser psicóloga, pós-graduada nisso, com especialização naquilo, e, enfim, tudo mais o que eu quiser. Se eu não entender quem eu sou, eu vou ter mais dificuldade em me inserir, em conseguir compartilhar o meu conhecimento assertivamente com um maior número de pessoas. E eu entendo que esse seja o momento de a gente poder fazer esse olhar para nós, desse cuidado conosco, no sentido de que quem eu sou, onde eu estou, o que eu quero para a minha vida nesse momento. Porque se eu não tiver algumas respostas dessas, eu vou ter dificuldades num futuro e quem está trabalhando, até de continuar trabalhando. Tu sabe o quanto a gente pensa sobre isso, assim, busca autodesenvolvimento, busca crescimento, busca saber. Por quê? E por isso que a gente se mantém atuando e trabalhando. Talvez até por um investimento muito grande na busca por autoconhecimento. Ontem eu ainda estava olhando assim e estava verificando assim, já vinha falando há um tempo, se falava muito na relação do propósito, né? Por um tempo até ficou meio banalizada essa palavra, né? Mas assim, talvez agora nunca essa questão assim, de propósito passou a fazer tanto sentido, né? Na vida das pessoas, porque assim é um reinventar, por isso que eu coloquei ali um conhecer ou um se reconhecer, né? Em função assim de que o cenário mudou, né? E essa relação assim de conhecer as pessoas, né? E ir a fundo na relação com as pessoas, na essência das pessoas, na verdade, é o que vai tangenciar as ações assim e como elas vão acontecer. Porque até antes da pandemia, o pessoal falava muito assim, por exemplo, pega um exemplo que nem agora a internet e os meios sociais. A internet afasta as pessoas, na verdade é ela que existe agora para aproximar as pessoas, e na verdade é a maneira como você a utiliza, esse é o outro detalhe, né? Então isso é extremamente importante. Então, por exemplo, você organizou um projeto para autoconhecimento, e ele é super importante, porque talvez assim seja o ponto de partida na vida de todo mundo a partir de agora, né? Eu transformei a minha hashtag Fazer com Paixão num método também, porque assim, na área da saúde, que é uma área onde eu tenho mais expertise, assim, eu já vi colegas fechando, entende? Assim, e isso é extremamente triste, por quê? Porque as pessoas não sabem. E provavelmente esses teus colegas, que talvez sejam fisioterapeutas, ou sejam médicos, sejam de qualquer área da saúde, não eram maus profissionais. Ao contrário, tecnicamente eram excelentes. Uhum. Mas talvez o que faltava é isso que tu tá me contando, assim, que esse fazer com paixão, esse método de fazer as coisas não simplesmente pela técnica, mas por um entendimento que existe mais coisas do que a técnica, né? É que é muito comum, a gente percebe, né, assim, os profissionais, e eu posso falar da minha área, mas eu penso que no restante você também tem bastante conhecimento disso, assim, domínio técnico não é o problema, né? Agora, sim, a necessidade hoje em dia é de que você consiga se conectar com as pessoas de uma maneira empática, de uma maneira calorosa, de uma maneira humana, para que esse domínio técnico, além de exercer o papel que ele tenha, que ele encante as pessoas para que efetivamente elas fiquem com você, que elas indiquem e que isso te traga, por exemplo, mais retorno financeiro, que é importante também, né?
Bem legal. Dani, deixa eu pedir pro teu pessoal que tá aí, porque eu vi um monte de gente entrando que eu não conheço, e deve ser do teu público aí. Me contem para nós de onde vocês são, quem é aqui de Santa Cruz, quem não é de Santa Cruz, quem tá entrando aqui, quem é da área da saúde. Compartilha um pouquinho conosco pra gente saber quem é esse público que está nos ouvindo e para que a gente possa fazer uma entrega de melhor qualidade, porque quando a gente sabe com quem a gente está conversando, e aí a gente entra no que a gente estava falando, né? Dessa questão de entender o outro, é mais fácil da gente poder fazer uma entrega com maior qualidade. Então, quem puder escrever para nós, se é daqui de Santa Cruz, se é da área da saúde, para a gente poder entregar esse conteúdo que a gente pensou e está trabalhando com mais qualidade, pode ser? Pra gente entender. Vamos lá, vamos ver se as pessoas estão nos ouvindo, né, Dani? Porque às vezes eu fico conversando, mas tudo bem, se eu ficar conversando só contigo, tá tudo certo também, tá? Sim, tranquilo. Mas me conta assim, por onde você vai transitando dentro daquilo que você está organizando para as pessoas? De onde você vai começar? Qual é o caminho que eles vão percorrer? E qual é o resultado final que você espera para que as pessoas vão trabalhar A contigo? ideia do projeto de autoconhecimento como um diferencial competitivo, vou trabalhar com algumas ferramentas, tá? Nenhum projeto, na verdade, ele é estanque, ou seja, ele tem sempre uma série de coisas para poder existir uma estrutura básica e a gente vai recheando de acordo com as necessidades de cada uma das pessoas que estão aqui conosco, que estão vindo para isso. Então, por quê? Porque, assim, talvez algumas pessoas venham para entender um pouco melhor sobre si, algumas pessoas venham para entender um pouco mais sobre o seu propósito, algumas pessoas venham para entender mais sobre a sua carreira, sempre entendendo que o autoconhecimento é que faz a diferença. Então, eu vou trabalhar com base em análise de perfil comportamental, ou seja, quem não me segue ainda, no meu feed no meu Instagram tá lá uma aula linda sobre análise de perfil comportamental, onde eu conto um pouco dos 4 perfis do DISC, que o Dani conhece a ferramenta, conhece o instrumento, né, Dani? Aí eu conto um pouco, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa análise de perfil comportamental para entender um pouco quem tu é. Vou trabalhar um pouco, vou trabalhar com forças, ou seja, para que tu entenda qual é o teu potencial e como tirar o melhor proveito das tuas forças, porque às vezes a gente sabe que tem forças, a gente sabe que tem conhecimento, mas a gente não sabe onde encontrá-los ou quais são eles com mais clareza. Quantas vezes tu já pegou te perguntando assim, e tu não, porque tu conhece as tuas e trabalha com elas, mas quantas vezes as outras pessoas podem ficar pensando assim, aonde eu sou bom de verdade, aonde estão os meus talentos? E a ideia do projeto é descobrir isso, onde estão os teus talentos, quem tu é realmente e como tu vai fazer para que isso faça sentido para a tua vida. E eu tenho trabalhado, Dani, e essa talvez tu não conheça, talvez seja bem legal, se tu quiser, a gente pode conversar sobre isso. Eu tenho estudado muito sobre sabotadores. Que é o quê? Ok, eu sei o meu perfil, eu sei onde estão as minhas forças, por que que eu não tô entrando em ação? Por que que eu não tô fazendo as coisas? O que que tá me travando? Sabe aquelas vozes que a gente escuta, isso não é pra mim, eu sempre deixo pra última hora, eu prefiro ajudar os outros primeiro para depois me ajudar, porque eu sou muito benevolente. Então todos nós temos 9 sabotadores. E entender qual deles está nos prejudicando ou está nos atrapalhando de viver a vida que a gente merece, faz muito sentido para que a gente possa crescer e se desenvolver. É o famoso diálogo interno, né? Sabe aquela vozinha que a gente escuta, né, Lucina? E dar nome a elas é muito importante. As 5 primeiras pessoas que chegarem até aqui vão receber. Mas eu não vou, né? Será que eu vou ou não vou? Aí depois vai o fulano e diz, por que eu não fui, né? A tua ideia era tão melhor, né? Esse cara tá fazendo isso e eu já pensava em ter feito isso. E o legal é o seguinte, que a gente tá falando disso, mas assim, nós não estamos imunes a esses sabotadores, né? Não. Deixa eu só dar boas-vindas ali. Tava o professor Leandro Couto, professor e instrutor de judô, Tassi Linda, que tá aqui conosco. Então, assim, ninguém tá imune. Eu tava conversando esses dias com um cliente meu e ele me disse assim, Fátima, e quais são os teus? Eu disse, nossa, o meu é esse. Eu tenho também. A diferença é conhecer os seus sabotadores e não deixar que eles mandem em ti. É conseguir conversar com eles, né? De uma forma sábia. E usar o teu coeficiente de inteligência positiva a teu favor. Porque o que a gente pode fazer é ampliar o nosso nível de consciência. A gente não diminui os nossos sabotadores. Eles vão continuar aqui do ladinho da gente, andando conosco. O que a gente pode fazer é ampliar a consciência de quem a gente é para poder viver de uma forma melhor nisso tudo, né?
O ser humano tem um radar pro negativo, né? Tá, é um radar de sobrevivência, né? Só que o problema é que chega num ponto, às vezes, que ele atrapalha, né? Que ele impede de tu conseguir olhar o positivo e tu canaliza tudo só pro negativo, né? E esse é um E, momento em particular, né, Dani, que a gente está muito sobrecarregado de coisas que não são tão boas, de pessoas com. E assim, como eu te disse, ó, eu trabalho com emprego. Gente, eu demiti tanta gente. Eu demiti, não, as empresas onde eu trabalho demitiram, desligaram tantas pessoas. Pô, eu acostumada a contratar, acostumada a fazer acolhimento, a fazer boas-vindas, eu precisei fazer muitos desligamentos nesses últimos tempos agora. Isso não é legal, isso baixa realmente a energia da gente de quem está passando por isso. Então a gente precisa se cercar de ferramentas que fortaleçam a gente, que façam com que a gente possa buscar os resultados que a gente merece viver, viver a vida que a gente merece viver, né? a visualização do meu cenário, do meu algo maior que eu quero na vida é algo extremamente importante, né? E é engraçado porque, assim, tanto eu como você, a gente tem formação de área de saúde, em que pese que você também, por exemplo, tem a sua formação de trabalhe mais com empresa, não, a sua opção de não é trabalhar tanto com a doença em si, né? Mas é interessante porque tu começa a olhar as pessoas e vai ficando mais claro, assim, tipo, por exemplo, nesse momento agora, que nem da pandemia, assim, bateu o desespero em todo mundo, é a lei da sobrevivência, né? E daí, assim, o que que acontece? As pessoas acabam oferecendo produto, 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 só o processo, 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 e o produto todo mundo tem, né? Por exemplo, assim, tem outras psicólogas que trabalham da mesma linha de você, mas assim, o que vai te diferenciar no mercado é justamente, por exemplo, essa proposta de você pensar no ser humano e de que maneira você consegue ajudar ele na essência para que ele consiga ter o melhor. Você não está preocupado em simplesmente fazer uma seleção. De vaga de emprego, né? Você está preocupado pelos dois lados, para quem lhe contrata para fazer a seleção, né? E preocupado para quem vai ser o selecionado que efetivamente encontre aquilo que está procurando fazer, porque assim, se não tiver as duas coisas casado, não vai render, né? Não vai render, não vai ser legal, vai ser um fardo sair de casa. Isso muito, eu falo muito isso em processo seletivo para as pessoas quando eu estou conversando sobre esse assunto, eu digo assim, ó, é tipo casamento. Se tiver bom só para um dos lados, em algum momento não vai romper esse acordo. Então, o processo seletivo, um bom processo seletivo passa por isso. Por uma empresa que saiba valorizar e dar as melhores oportunidades para aqueles talentos e por um profissional que esteja disposto a também ser o seu melhor dentro daquele negócio. Não pode ser um profissional que simplesmente queira, não, até eu achar algo melhor. Porque aí entra no que nós vamos conversar daqui a pouco, né, Dani, que é essa questão das nossas melhores entregas. Porque quando Sim. a gente entende que a gente é capaz de fazer melhores entregas, a gente não quer um emprego onde seja simplesmente um trampolim para outro, onde eu vou ficar ali só um pouquinho para poder ir logo adiante. Tu, como profissional, para um profissional isso não é bom e para a empresa também não é bom. A gente sempre tem que entender que tem que ser bom para os dois. As pessoas antigamente eram acostumadas muito com uma relação de ganha-perde. O que que eu ganho e você perde no que eu ganho. E se as pessoas não entenderem que as relações são ganha-ganha a partir de agora, vai ficar cada vez mais difícil. Deixa eu só mandar um abraço para Valéria, Lela, que acabou de entrar. Lela, querida, minha colega de profissão, fisioterapeuta, colega de universidade, faz um trabalho lindo, contando histórias, encantando as pessoas. Abraço de coração, Lela, tudo de bom, bom te ver passando por aqui, né? Então, Fátima, por exemplo, esse processo todo de autoconhecimento, ele é extremamente importante. Na verdade, ele é o ponto de partida, né? Porque assim, é onde efetivamente a gente começa a mexer na dor das pessoas. E em função da dor, daquele suspiro que tu pergunta, tá, e aí? Quem você é, né? Me fale sobre você, que é uma pergunta horrorosa, né? Pergunta para as pessoas, me fala sobre você, e aí, né? E aí as pessoas, e tu pergunta para as pessoas o que que tu faz. Então, assim, eu vejo muito isso na minha profissão e eu por muito tempo fiz isso. As pessoas me perguntavam o que você que me fala. Eu sou fisioterapeuta, eu faço pilates, RPG. Não, eu não faço isso. É a minha ferramenta de trabalho. Na verdade, assim, A é o gente, que eu crio a na gente vida das fala pessoas. é isso assim, como tu te apresenta sem falar a tua profissão? Uhum. Quem tu é se tu não falar que tu é fisioterapeuta? Quem tu é se tu não, se Sim, tu não puder falar que tu é psicóloga? Quem tu é? Porque, gente, é é mais qual, do que isso, né?
Com certeza. E aí, assim, o que, que eu percebi nessa história toda, assim, tipo, pô, não é justo, por exemplo, assim, eu tenho 21 anos de profissão, não é justo eu guardar tudo isso. E aí, o que, que a gente percebe, assim, a gente vai fazendo formações, formações, a gente acha que está sempre faltando, sempre tem mais uma para fazer, e aí, assim, aquilo vai indo, eu disse, não, peraí, chega um momento, assim, que bate o teu sabotador extremo, e é nesse momento que é legal que você tenha o seu kit de emergência, eu tenho minha família, e assim, que sabe me amparar e diz, olha, te organiza, procura, que nem a gente conversava esses dias, vamos lá, vamos organizar e vamos colocar isso da maneira certa, porque o universo merece isso. Então, por exemplo, com 20 e poucos anos, eu consigo me organizar para ajudar as pessoas para criar uma experiência única de atendimento, de relacionamento na área da saúde, que vai fazer a diferenciação. Aí as pessoas perguntam, tá, daí o que que você tem diferente? Cara, não sei, mas ontem, por exemplo, ontem meu serviço ganhou uma honra ao mérito por desempenho profissional no atendimento de um determinado convênio no ano de 2019. Aí o pessoal disse, ah, mas tu atendeu o convênio não te dá dinheiro. Cara, eu não estou pensando em dinheiro no primeiro momento. Eu tenho que primeiro pensar no meu propósito. O dinheiro é a consequência. Ele vai vir, né? Se aquilo que eu estiver fazendo estiver bem ao encontro daquilo que eu penso que seja o objetivo de vida. E isso, às vezes, não fica claro quando a pessoa está na faculdade, porque a faculdade ensina o que deve ser feito, mas ela ensina parte do como fazer, né? E o restante, às vezes, talvez a gente precisa buscar depois. Então, assim, é isso que a gente tem procurado trabalhar com as pessoas a partir desse momento. E é interessante que as pessoas te procuram, por exemplo, alguém vai procurar um trabalho ou vai me procurar, trabalha a sua questão, mas a gente não pode nunca esquecer que essa pessoa está numa equipe. Então, assim, tu não consegue trabalhar só o individual, tu tem que trabalhar a equipe também, né? Ó, Recunha, minha amiga lá de mentoria do Eduardo Chiniachique. Abraço, Rê. A gente vai conversar. Eu acho de verdade assim, que tu é especialista nessa arte de poder de dar esse approach, esse aconchego, esse olhar diferenciado. Tanto pelo teu trabalho, eu vi que a clínica ganhou, mas assim, e eu entendo que isso tem muito de um olhar teu sobre a coordenação da tua equipe, e compartilhar é um ato de amor, né? Porque quando a gente compartilha o que a gente tem de melhor, a gente está entregando para o outro também a possibilidade dele ser melhor. Com E certeza. entendo isso como fundamental, assim, não tem hoje como... Quantas vezes, pensem comigo quem está aqui nos escutando, se vocês já foram num lugar e vocês saíram de lá sentindo assim, eu até gostei daquele médico, ou daquele dentista, enfim, de qualquer uma dessas áreas da saúde. Eu acho que foi bom, ficou bom o meu dente, ficou bom, não sei o que eu fiz. Eu não me senti acolhido, não me senti... Vou te contar um exemplo, quer ver, Dani? O meu pequeno, eu tenho um pequeno de 6 anos, todo mundo sabe disso tudo. Eu troquei a pediatra do meu filho por causa da secretária dela. É. Isso é verdade, cara, porque a secretária era insuportável. A pediatra tinha até um atendimento super bom. A que eu tenho hoje é maravilhosa. Mas a que eu tinha antes, a secretária me atendia mal. Parecia que ela estava fazendo um favor de me atender. Exato. E é isso que eu falo, Fátima. Ele saiba disso. Com certeza. E é isso que eu falo sempre para as pessoas. Vamos ajustar o que você entende, o que você quer, como você pensa, né? Qual é a sua entrega na área da saúde, para que a gente consiga lhe posicionar no mercado enquanto profissional, para você ser reconhecido, porque o reconhecimento ele não vem só sobre o aspecto financeiro, e é isso que eu falava, por exemplo, dessa menção de ontem, mas vamos lembrar de fazer o link com a sua equipe. Porque se você não tiver esse alinhamento, que seria um passo 2 do processo, a estrada começa a ficar meio torta, ela não vai funcionar. Em algum momento vai dar problema, né? Então, assim, essa questão da equipe alinhada com quem está na ponta é extremamente importante. Tu tem uma expertise muito grande nisso, né? E é isso, assim, a gente precisa entender quem a gente é, porque quando a gente entende quem a gente começa a entender um pouco melhor das coisas do outro, e para poder compartilhar com esse outro o que a gente tem de melhor. Porque, assim, de nada adianta eu prestar um serviço de excelência, se o time que está comigo, isso vale para empresário, isso vale para profissional da área da saúde, isso vale para a gente.
Vamos falar de gente, Uhum. porque somos todos gentes, né? Então, isso vale para a gente. Então, não basta eu fazer o meu melhor se eu não conseguir compartilhar isso com o time que está comigo, com o bando que anda comigo. Com certeza. E é extremamente legal. Olha só, a gente tem gente de Floripa participando conosco, tem gente lá do Rio, Joana, abraço, querida, tudo de bom, bom lhe ver por aqui. O André Nunes também, o Roberto, olha aí, quanta gente legal, né? O Éder Sim, tava ali. legal pra caramba, né? E isso que é legal. É essa rede que a gente faz que vai fazendo com que as pessoas nos reconheçam. E esse é um outro aspecto fundamental dentro daquilo que eu tenho buscado trabalhar com as pessoas, partindo disso que a gente falava, de tu saber se posicionar, daquilo que efetivamente você quer fazer, qual é a imagem, como você quer ser visto, o que você quer entregar para as pessoas, do alinhamento com a sua equipe, é como você vai comunicar isso para o mundo. Né? E isso mudou muito, né? Eu vejo assim, por exemplo, o André que entrou aí, o André é palestrante, por exemplo. O mundo de palestras é uma coisa que palestra hoje em dia já se viu que dá para ser virtual. Então, eventos presenciais, talvez por um bom tempo a gente não vai ter, talvez a gente vai ter que se ajustar em relação a isso, né? E aí a maneira como a gente se comunica com as pessoas, né? Porque um detalhe é o seguinte, o encantamento, né? Ele se dá, por exemplo, assim, na área da saúde pelo atendimento, ok? O atendimento ele é presencial? Sim, a pandemia trouxe a telemedicina, né? E aí? Então, assim, aonde está o carinho, aonde está a amorosidade num atendimento virtual? Entende? Então, assim, é como a gente pensa em organizar essa comunicação com o cliente nesse mundo que a gente está hoje, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão das mídias sociais. E daí, assim, por exemplo, na área da saúde tem um problema muito grande, que é a questão da publicidade. Ela é toda bem controlada, ela tem que ser muito delicada. Mas, assim, publicidade é uma coisa. Agora, assim, o teu marketing pessoal, que é aquilo que tu entrega para as pessoas em termos de conteúdo, necessariamente não é uma venda de um produto e é extremamente importante assim dentro do processo. E na área da saúde isso era uma coisa muito distante, porque até então não se pensava isso. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, que nós estamos conversando aqui, talvez alguém entre na live e pense, poxa, a Fátima é legal, o Daniel é legal, se um dia eu precisar vou procurar eles, porque assim, a linha de pensamento deles é importante. Então, assim, a gente está sendo avaliado o tempo todo. Por isso, assim, que é extremamente importante a gente entender como a gente faz essa relação de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa, porque esse cliente, ele um dia vai chegar até você. Legal, beleza pra caramba. A sua equipe vai estar treinada, vejo como as coisas vão conectando. Você vai dar uma excelente avaliação para ele, para colocar ele no mercado e ele vai sair. Mas quando ele saiu, ele tem que continuar sendo seu. E você vai, que nem você falou antes, entra lá na minha bio que tem um material super legal. Você vai estar sempre ajudando, você vai estar sempre em constante acompanhamento, né? E isso talvez seja o grande diferencial hoje em dia. Antigamente era que se falava muito, eu me lembro disso, comprava carro, né? Era o pós-venda, falava em pós-venda, falava em comprar carro, né? Assim, mas é o pós-venda da área da Fátima, é o pós-venda da minha área, da fisioterapia, da área médica, nutricional. E aí, assim, se a gente não ajustar isso, a gente vai ficando hoje. A gente tem que ter bastante clareza em relação a isso, né? E as entregas que a gente faz, isso vale para tudo, né? Porque assim, talvez algumas pessoas, muitas pessoas já te perguntaram para mim também assim. Todo mundo sabe que o nosso grande projeto, o meu projeto do Daniel, é o Interagir, que é um projeto que a gente realizou durante 2 anos e que, infelizmente, nesse momento, ele precisou ser adiado, o Interagir desse ano. Por que a gente faz o Interagir, né, Dani? Porque a gente entende que a gente pode contribuir localmente para um lugar onde a gente vive. Porque a gente entende que as pessoas aqui, onde a gente está, merecem ter acesso ao conhecimento. E por isso que a gente faz essa entrega. Alguém me perguntou, pô, mas tu ganhou muito dinheiro com isso. Às vezes tenho vontade de rir, né? Quando alguém diz que eu ganhei muito dinheiro Sim, claro. com interagir. Mas eu ganhei tantos amigos, eu ganhei tantas coisas do bem que não tem preço. E são sobre essas coisas que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, sobre o que não tem preço, sobre o que tu não entregaria de forma nenhuma sobre dinheiro nenhum. Porque é importante a gente também ter esse valor claro. Por isso é importante você saber quais são os teus valores, quais são o que realmente te toca de verdade. Dani, conta mais. Eu sei do projeto que tu tem bastante, eu acho que eu sei.
Não, um pouquinho. Mas conta um pouco desse fazer com paixão, esse método novo para a área da saúde. Me explica um pouquinho melhor, porque assim, eu tenho uma ideia Acho do que, que ele é, mas talvez as pessoas não saibam. acho que o importante é a gente trabalhar aonde a gente tem experiência, né? Então, assim, caramba, 21 anos aí trabalhando na área da saúde é o suficiente para a gente conseguir entender qual é a dor da minha área, né? E não falo da fisioterapia propriamente dita, mas a gente percebe, viu, Fátima, assim, tem muita gente na área da saúde, assim, é, que nem a gente falava antes, tem um excelente conhecimento técnico, tem múltiplas técnicas, assim, são extremamente efetivos, mas é que nem eu colocava ontem, trabalha, 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 e todo dia chega em casa, tá, e aí? Quando é que vão lembrar de mim? Né? E ao mesmo tempo, assim, tem uma facilidade do desempenho da técnica, mas tem uma dificuldade no relacionamento, na troca com as pessoas, né? E assim, a questão da empatia hoje em dia, dentro de qualquer processo, de qualquer atendimento, ela é extremamente fundamental. O paciente tem que se sentir acolhido. O acolhimento talvez é muito mais importante que o atendimento. E aí o que que acontece? Você pode ser excelente técnico, mas assim, se as pessoas se sentirem que o teu atendimento ele é frio, que ele não é caloroso, uma senhora comentou para mim esses dias ainda, assim, ela colocou nas redes, ela disse, eu tinha câncer, eu tenho um problema, acho que era câncer, alguma coisa assim, eu precisei de um tratamento médico, fui super bem atendido, depois eu precisei de outro também, e agora, assim, eu tô num outro, ele é muito bom tecnicamente, ela colocando assim, mas eu sinto falta daquele abraço, daquele carinho, e isso é importante para mim no tratamento. Então, assim, essa questão da visão do ser humano de uma maneira mais integral, integrativa, né, na elaboração de um novo conceito de atendimento, ela é fundamental na área da saúde, no momento que a gente está passando principalmente. Então, assim, a gente tem que começar a organizar isso. Mas não é simplesmente assim você chegar e falar para alguém, ó, a partir de agora nós vamos elaborar aqui e você vai ser o cara mais humano do mundo. Não existe, precisa passar por esse processo inicial que você falou de você entender quem você é, né? O que que você tem de qualidades. Você não falou, você falou do DISC só, mas, por exemplo, o VIA, né? As suas forças de caráter, como é que você assina para o mundo, como é que o mundo, na verdade, assim, não como é que o mundo lhe vê, mas é como é que você se enxerga. Porque falava esses dias ainda assim, a maneira como você se percebe necessariamente não é a maneira como o paciente te percebe, né? E às vezes a gente acha que está abafando, né? Eu sei, eu vivi isso por muito tempo dentro da docência, até que a gente consegue entender isso, né? Então, assim, acho que essa é a primeira coisa, assim, de a gente começar a ajudar as pessoas a estruturar isso, para que de posse disso a gente consiga. Peraí, ok, a partir de agora, o meu mote, o meu rumo é esse, o que eu quero para minha vida, para que eu me sinta completo é isso. Então, assim, tem um filósofo coreano, Han, eu falei semana passada, quando eu fazia uma live com uma médica lá de São Paulo, ele fala que a gente virou uma sociedade de zumbi fitness. Então, assim, tá todo mundo no automático e as pessoas começam a ter que diferenciar isso, entende? Assim, porque assim, senão o negócio começa a ficar pesado. Então, assim, se você encontra as pessoas, você só fala, a remuneração tá baixa, isso não tá legal, aquilo eu faço, mas não vem. Então, acho que a primeira coisa é a gente alinhar isso. Depois, que a gente estava falando, é a questão de alinhar a equipe. Entende? Assim, de ter a equipe em conjunto. Penso assim, e a gente tem isso bem claro, que a gente tem que estar feliz, né? E daí nesse entra as questões assim da felicidade interna bruta, dos conceitos de felicidade e estar feliz é condição de bem-estar, nada mais, né? Assim, é uma experiência que a gente tem que ter no dia a dia da gente e isso tem que valer a pena, né? Porque eu tenho que lembrar que eu vou chegar em casa. Se meu dia foi pesado, em casa vai ser pesado, entende? Então, assim, a gente tem que saber se organizar dentro disso. E aí, chegar nesse ponto que a gente falou de estabelecer como a gente vai se comunicar com esse mundo que está aí. De aprender a fazer isso. Então, assim, a gente vê, esses dias eu atendi um profissional, ele falava, meu site está pronto há 2 anos. Mas, assim, na área da saúde existe um perfeccionismo. Eu só vou botar o site para funcionar se estiver certinho. Se isso aqui não estiver aqui. Porque Deus o livre, porque eu vou tomar um processo. E não é uma relação de você fazer publicidade de uma técnica. Entende? Assim, da sua essência de profissão. Eu sou isso. Não, você vai fazer uma comunicação com a sua clientela,
que já é, com uma futura clientela, para mostrar para a pessoa que nessa relação de ganha-ganha, eu tô te entregando, independente que tu esteja comigo, porque essa é a minha missão no universo, ajudar as pessoas independente de como, quando. Olha o Fabiano, querido, abraço, Fabiano. Fabiano fez o caminho de Santiago de Compostela, também faz um trabalho super bonito. Tinha uma amiga de Porto Alegre semana passada, assim, agora casualmente vi o nome dele e me lembrei disso. Abraço, Fabiano. Ricardo também. Ricardo também tem um trabalho bem bonito aí para desenvolver e acelerar as empresas, assim. Então, assim, tá vendo? Todo mundo tá ligado, entende? Assim, tá todo mundo conectado, tentando absorver para ver de que maneira a gente consegue ajudar as pessoas. E isso é o importante. Então não adianta a gente guardar isso. A gente tem que jogar pro universo, que o universo joga de volta pra gente em dobro, né? Denise, eu gosto muito dessa ideia, assim, porque tu fala super bem sobre felicidade, tem um conhecimento grande sobre felicidade. Gente, e tem uma coisa, mas é importante a gente ter claro assim que a gente não consegue estar feliz, né, Dani? cem por Não, cento do tempo que a gente não tem vive. como, é impossível. Porque assim, aí não é um estado, porque aí falando bem tecnicamente mesmo assim, mas aí tipo, a gente não consegue ficar triste 100% do tempo e nem feliz 100% do tempo. A gente precisa entender, porque se tu ficar 100% em estado de felicidade, tu tá em mania, que é o oposto da depressão. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a gente vai circular entre duas coisas. A grande questão é aonde tu tá circulando mais. A gente tem que se achar nessa história, né? O detalhe nisso, assim, Fátima, na verdade, assim, o professor Mireille falava, né, da teoria do flow, né, assim, ninguém vive em estado, que nem você vai achar as melhores qualidades do seu cliente para que ele tenha alta performance, mas assim, tu não vive o tempo todo em alta performance. Porque assim, Ninguém. qualquer máquina que funciona tem um momento que ela tem que reduzir a produção, senão ela pifa. Mas que aquilo que a gente faça assim, tipo, ó, o tempo passou, tio, que coisa rápida, eu nem vi, né? Então, assim, e esse é o processo de busca. Eu acho, assim, fantástico, assim, o trabalho, assim, que você, da maneira como você está organizando também, assim, porque eu acho que isso por aí que a gente vai ter que começar. As pessoas têm falado muito assim, será que agora, depois da pandemia, vai mudar? Ah, e as pessoas, no início se romantizou tudo isso, as primeiras semanas da pandemia era assim, tipo, ó, agora veio uma reflexão, o ser humano. E aí, assim, o que que aconteceu? Passaram-se 2, 3 semanas, e aí as pessoas começaram a se dar conta que talvez vai faltar alimento, falta para ele, vai faltar para mim, né? Mas primeiro o meu, primeiro o seu, e entra a questão da lei da sobrevivência nessa história. E eu conversava com um psiquiatra esses dias e eu disse, e aí, tua percepção de uma pessoa que estuda o ser humano, que vê o raciocínio, que estuda a inteligência, a neuro, vai mudar? Ele olhou para mim e disse, vai piorar. Ele disse, vai piorar porque assim, vai aumentar a concorrência, a lei da sobrevivência. Eu disse, tá, ok. Daí eu disse, e o que eu vou fazer? Eu disse, eu vou fazer o meu papel. E esse é o detalhe. Então, assim, sabe, não é porque o outro acha que vai estar ruim, ou porque tem pessoas que são mais negativas, que conseguem dar ênfase para o negativo, que eu não vou deixar de fazer isso. Entende? Assim, e esse é a grande sacada do negócio, assim, na minha percepção, né? É de entender que... Porque assim, ó, Dani, se tu é uma pessoa... por natureza, que só vê o lado ruim, não é agora que tu vai começar a ver o lado bom, né? As pessoas às vezes criam uma certa fantasia de que magicamente as coisas vão se transformar e eu vou passar a ser legal. Cara, esse momento que a gente está vivendo, ele sublinha quem tu já era. Porque se tu era mesquinho, egoísta, não entregava e não sei... Isso, nesse momento, as pessoas também estão vendo isso em ti. Agora, se tu era uma pessoa que já compartilhava, que já entregava algumas coisas, que buscava fazer o seu melhor, vai buscar fazer isso nesse momento também? E a gente vai viver alguns momentos bem delicados, só que isso vai sublinhar quem tu já era. Sim, é a relação assim do processo do julgamento constante, né? As pessoas, elas julgam muito o tempo todo, né? E esse processo de julgamento é baseado na tua percepção de mundo. O teu mundo, ele é como tu constrói. Então, assim, aquilo que para ti é de um jeito, para mim é do outro. O detalhe é a relação do respeito, a gente saber entender isso, né? Para que as coisas funcionem de uma maneira mais harmônica, mais justa, mais perfeita, assim, que a sociedade consiga entender isso, né? Então, esse é um detalhe, assim, as pessoas, cada um tem o seu contexto de mundo. Então, é que nem a gente falava, por exemplo, vou falar de felicidade, né? Assim, não tenho como chegar lá na periferia, onde estão morrendo de fome, naquele contexto, falar, ó, vocês tudo tem que ser feliz, tem que se abraçar e tem que rir.
Agora também tem um detalhe, no mundo deles, o que deixa eles felizes para mim pode não fazer sentido. E aí assim, ok, tá tudo bem, que nem a gente sempre fala, né? E o detalhe é isso, é a gente tá atento a esses detalhes mesmo, assim, para que efetivamente a gente consiga saber como a gente vai ajudar as pessoas, entende? Então é extremamente assim gratificante. E quando a gente tem, as pessoas mudam, entende? Eu sempre falo, porque a gente sabe, por exemplo, assim, se você fizer o via a cada 6 meses, se você se determina a trabalhar as suas forças, ele vai trocando. E isso vai tudo da tua percepção de mundo, do que tu quer para o mundo, ok? Agora, sim, as pessoas, as outras, vão chegar para você e vão dizer: ah, você não é assim, você sempre foi assim. Isso é a sua visão de mundo, porque eu sempre tenho uma frase comigo que você só consegue enxergar que a outra pessoa mudou se você também desenvolveu a habilidade de mudar, porque senão você é sempre o mesmo. E aí, assim, e muitas vezes dentro dos sabotadores é aí que a gente para. Porque a gente fica pensando no que os outros vão pensar daquilo que você está fazendo e você deixa de ajudar o mundo, né? Esse que é um negócio muito maluco, né? Então tem muito disso, assim, rolando. Eu acho que, sim, que esse teu trabalho, assim, que tu está organizando agora, assim, nesse período, que já era uma coisa que você fazia, mas você escalonou ele para uma venda legal, diferente agora, vai ser muito legal. Assim, vai ajudar muitas pessoas. Por quê? Porque, assim, além de ser a questão daquilo que a gente faz e que a gente vive disso, né? Vai ao encontro do teu propósito de vida, e daí ele faz todo sentido, né? Dani, me conta uma coisa, assim, que tu que tá mais por dentro, assim, por dentro não, tá, vive o hospital, vive essa realidade de profissionais da área da saúde. Como que tem percebido as pessoas nesse momento, assim? Como que tem percebido os profissionais, os cuidadores da saúde? Porque quem tá cuidando precisa ser cuidado muitas vezes, né? É uma situação bem maluca, viu? Eu sempre brinco, eu falava semana passada aí pro pessoal, é extremamente complicado você estar lá, exposto, e daí depois você chega em casa e daí você encontra seu filho. E aí seu filho ele pergunta: posso te abraçar? Entende? Assim, essa barreira que se criou em função disso, em função do medo, porque hoje eu fui num dos hospitais agora de manhã ainda fazer um raciocínio. A força da gente não está no tamanho da gente, ok? Olha para o vírus. Ele é invisível. E aí, assim, olha o estrago que ele está fazendo. E daí eu me lembrei, assim, até fui procurar, no Pequeno Príncipe tem, deixa eu ler com calma aqui, que é só se ver bem com o coração, porque o essencial é visível aos olhos, é tão pequeno, entende? Assim, então, assim, é bem sofrido, viu, Fátima? Não é legal. Por quê? Porque, assim, na verdade, se está trabalhando com uma doença, com um agente patogênico que a gente não sabe como ele se comporta, uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra. E até num determinado momento a gente tinha setores específicos e aí a gente, ó, é aquele local. E agora, no momento que a gente está, como é que é? O perigo mora ao lado. Então a gente não sabe mais. Então, assim, e é uma relação de cuidado constante. Então, assim, é um cuidado constante que as pessoas que estão fora, eles não conseguem entender isso e a gente entende isso claramente. Por vezes a gente ficava até revoltado, assim, por exemplo, eu estou em casa agora, estou fazendo essa conversa contigo, eu vejo a janela no prédio ao lado, tem uma sacada, tem gente sentada, e durante o período que era para ter isolamento, o pessoal fazia reunião, e aí a gente ficava bravo pra caramba, né? E daí, assim, cara, eles não têm culpa, eles não têm o entendimento que eu tenho. O processo dessa história é eu tentar, de uma maneira educada, fazer informação, que nem ontem uma menina colocou nas redes que estava de saco cheio dessa confusão porque botou um post compartilhou uma notícia do uso das máscaras que não era indicado, né? Delicadamente eu entrei, eu disse: fulana, assim, ó, essa matéria que você colocou é lá de março. E inicialmente a gente pensava assim, mas depois os estudos viram que para diminuir a contaminação é extremamente importante o uso. Então, assim, a gente gosta muito de ti e para o teu bem e o bem de todos, eu ia te pedir que tu seguisse usando a máscara, né? Porque, assim, eu tenho que achar uma maneira de ajudar afora o que a gente está fazendo. Eu, particularmente, não estou no enfrentamento direto, eu estou mais no gerenciamento. Mas, assim, material de proteção individual, leva para cá, leva para lá, coordena. Isso dá um estresse bem grande. Então, assim, por exemplo, de testagem, vai ao laboratório, acerta para fazer testagem periódica com o pessoal. Por quê? Porque, assim, se eu tenho o pessoal que está trabalhando comigo seguro, testado,
eles ficam mais tranquilos, entende assim? Mas é bem difícil, é um momento difícil. A gente viu, por exemplo, que tem umas doenças que não estão acontecendo agora, tu deve saber, por exemplo, tu tem filho pequeno, teu filho provavelmente não fez dor de barriga, nem dor de garganta por 3 meses. Então, assim, acabaram as viroses das crianças, porque tá tudo em casa, né? Então, em casa, os bichinhos, como é que vão ter? É. Pra gente, enquanto, acho assim, pra você, por exemplo, já tá passando por isso de ser mãe, e a gente tem isso e ainda tem o fato de estar lá dentro, né? Então, fim de semana passado, um está trabalhando lá dentro do hospital, o outro está trabalhando, controlando aqui de casa, e você vai aprendendo de que maneira você consegue dar mais atenção para as pessoas. Entende? Assim, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, e é o que eu falo bastante, por exemplo, dentro, por exemplo, do fazer compaixão, que é isso. É ser humano nas relações, por que fazer compaixão? Porque empatia você se coloca no lugar do outro. Compaixão você faz o que precisa ser feito pelo outro. E a gente tem que fazer. Independente, assim, é lógico que a gente também tem que ter a recompensa desse negócio todo. Mas, assim, não dá para ficar parado e deixar as coisas passarem, né? Não, eu ia comentar contigo uma coisa, eu entendo isso que tu tá falando de filhos e tal, que a gente tava conversando, de não poder abraçar, de dizer, calma, espera, eu passo por isso também, entendo que outros profissionais também devam estar passando por isso. Nessa semana o meu pequeno saiu com uma frase que eu achei, já que a gente tá falando de resultados, de diferencial competitivo, de fazer o seu melhor, aí ele disse pra mim, mãe, eu entendi tudo. Eu disse, o que que tu entendeu, meu filho? Conta pra mamãe, por favor. Mãe, se tem os vírus, o coronavírus deve ser o boss dos vírus. Sim. Aí eu disse, baseado em quê, meu filho? Mãe, porque para ele ser tão grande e ninguém vê, ele é o boss. Sim. Eu disse, tá bom, deve ser. E então, assim, as próprias crianças têm uma concepção diferente. Eu vendo ele brincar esses dias, ele para mim, assim, a gente tava brincando de restaurante, eu e ele disse assim, aqui vai ser a mesa do álcool gel. Por que ali ia ser a mesa do álcool gel? Porque ele sabe que se qualquer lugar onde vai, precisou lavar a mão ou passar álcool gel nas mãos. Existe uma construção diferente de ser humano e as nossas crianças, as pessoas que estão vendo isso diferente, como será que eles vão contar essa história no futuro, né? E por isso que eu falava assim, que nesse momento, quem tiver a capacidade de se adaptar mais rápido é quem sobrevive, né? E isso, principalmente no mercado de trabalho, é extremamente importante. Né? Inventa, se reinventa, vê de que maneira. Enquanto alguns ficaram reclamando que não podiam abrir, outros desenvolveram um produto diferente para atender as demandas não só da comunidade, mas também assim o seu sustento, né? Então, na primeira semana eu fechei a clínica, por exemplo, por uma questão de ajudar a organização do hospital. Na segunda eu abri, e aí o pessoal perguntava, tá, mas o que a gente precisa fazer para abrir? Eu disse, a gente precisa estudar os decretos e abrir. E aí, assim, e atender as pessoas, porque nós trabalhamos com pessoas. O nosso serviço é essencial, porque mesmo em meio a toda a pandemia, continuaram os acidentes de carro, continuaram as fraturas, continuaram as cirurgias, e o ser humano precisa ser recuperado. Então, assim, isso é bem... das pessoas, né? Mas a gente percebe um medo geral. A gente percebe um medo geral, né? E ontem eu ainda falava assim, tchê, que vontade de dançar. Eu que não sou bailarino, né? Assim, mas assim, a gente perdeu uma série de hábitos. Esses dias a gente teve uma experiência super interessante. Um amigo nosso, muito amigo, fez pizza no forno a lenha na casa dele. Eu busquei as pizzas e aí fizemos uma chamada de WhatsApp. E aí nós, enquanto comíamos a pizza, conversávamos. Fizemos uma reunião virtual, uma pizza virtual, para amenizar esse sofrimento, para amenizar isso, e a gente sabe assim que isso vai persistir por um bom tempo. Então, ou a gente estabelece bem claras estratégias para enfrentar isso, e por isso era a minha preocupação em relação à área profissional, porque me doeu muito ver gente fechando. Inclusive, aí entra aquela relação assim, tipo, não é um concorrente que fechou, porque concorrente todo mundo é. Inclusive, assim, para essa minha amicíssima, assim, eu tenho um carinho por ela. A primeira coisa que eu fiz, eu liguei. Eu disse, olha, se você precisar um espaço para atender algumas pessoas que você tem vínculo, que você precisa,
eu tenho espaço para fazer negócio, para você alugar por hora, porque assim, eu não quero que você deixe de ser a profissional maravilhosa que é. E essa preocupação do ser humano, se a gente consegue desenvolver ela, assim, vai ficando muito mais legal. Então, assim, acho que na área da saúde, que é onde eu tenho uma expertise maior, assim, vai fazer a diferença a partir de agora, entendeu? Assim, já vinha assim, de uma maneira muito forte, mas assim, vai ter que estar muito bem posicionado no mercado, porque assim, técnica todo mundo tem, né? Assim, agora o que me faz te escolher, né? Então assim, às vezes pergunta qual é teu maior concorrente? Todo mundo. Na área da saúde para manter um negócio aberto ou fechado. E assim, isso que tu fala assim, tu deve fazer supervisão, tu foi professor universitário, a gente tá, eu faço muita supervisão para colegas também, tu também deve fazer para alguns casos específicos. Mas assim, a questão é, não se briga por pequena, não é uma briga, não é uma concorrência, é na verdade um olhar carinhoso para que tu possa trabalhar. Eu quero que tenha vários espaços de psicologia aberto e que proporcionem saúde e boas entregas, porque quanto mais profissionais qualificados e que possam prestar um serviço de excelência, não é para mim que o mundo está ficando melhor, é para todos nós. Para todo mundo. Eu penso em relação a essa coisa da saúde, de que o profissional da saúde precisa estar mais próximo do seu cliente, né? Isso até um tempo atrás era muito assim, é uma porta, uma mesa e uma cadeira, né? E um exame vai fora. Não, isso, que nem eu falava, isso começa antes de chegar no consultório, né? E hoje, mais do que nunca, se a gente quiser ser lembrado pelas pessoas, isso permanece, mas não é um ser lembrado por interesse. É uma coisa prazerosa, assim, sabe? É super legal você simplesmente, por exemplo, dá uma mensagem de bom dia, de alegria, por exemplo, nas tuas redes sociais, e alguém que foi teu paciente, teu cliente, sei lá, te dá bom dia. Sabe assim, parece assim, tu sente isso da pessoa. Né? Então, assim, é super gostoso esse reconhecimento. Às vezes, assim, ontem aconteceu uma situação ainda, um paciente me mandou uma mensagem que teve um problema de saúde com um familiar. Ela só falou isso, ela não pediu nada. Aí eu disse, espera só um pouquinho que a gente vai ver. Daí eu fiz uns contatos, busquei algumas informações. Eu disse, ó, minha esposa já está dando uma olhada, assim, a gente vai te dar um cuidado bem de perto, assim, fica tranquila, e no que tu precisar a gente te ajuda. Daí ela assim, vocês são demais. Eu disse, não, a gente não é demais, a gente só faz isso porque é isso que nutre a gente enquanto ser humano. Né? E isso, assim, é algo assim que não tem preço. Mas, assim, na verdade, um grande valor do ponto de vista da formação do teu caráter, da tua profissão, que é exatamente como você faz também, assim, e que faz a diferença na vida das pessoas. Acho que vamos encerrar, porque todo mundo vai querer almoçar um pouquinho ainda, né? Eu não almocei também ainda, mas assim, eu quero super dizer que eu fico muito feliz em ver isso que tu tem pensado para a área da saúde, porque tu sabes, o quanto eu entendo que nós da saúde, que profissionais, na verdade não é da saúde, que nós, enquanto seres humanos, precisamos realmente fazer as melhores entregas. E quando a gente entende que isso pode ser feito com mais amor, eu gosto muito de conversar com o Daniel. O Dani sabe, eu adoro ele, eu sou fã dele, né? Que quanto mais a gente consegue entregar com amor, com afeto, e tu faz isso muito bem, isso me nutre também, a gente vai de alguma forma receber isso de volta e o nosso cliente vai sair melhor. Então, não basta simplesmente colocar a mão no lugar certo, mas as palavras certas e a forma correta. E eu entendo que esse projeto que tu tem vai despertar muito resultado para todos os profissionais que buscam fazer a sua melhor entrega. E os nossos, né? Os nossos. E que entendem, né, Dani, que não é simplesmente... que o conhecimento técnico é fundamental, mas que sem essa relação de empatia, de amor, de afeto, a gente acaba ficando muito solitário. Ele passa a não ter sentido, né? A vida vira automática, né? E aí, assim, e daí começa a vir as agruras, os descontentamentos, e a gente não começa a entender. Então, assim, as coisas começam a não fazer sentido. Fátima, assim, gratidão imensa, assim, nós estamos a algumas quadras, né? Mas A gente já tentou, só pra contar, pra quem não sabe, a gente já tentou fazer uma live assim juntos, tá? Não dá. Da microfonia, né? A gente está a algumas quadras de distância física, mas assim, no coração a gente está todo mundo junto, todo mundo extremamente próximo, né? Isso é o que vale.
Acho que é isso que vai regir, assim, de agora em diante, sem romantismo, sem essa história toda, tipo, do mundo que todo mundo se abraça. O mundo sempre teve diferenças de ideias, sempre teve brigas. O detalhe todo é a gente usar a resiliência e saber, dentro disso, crescer, dentro disso, aproveitar e dar a sua melhor contribuição, né? Assim, dar a sua melhor contribuição, é não dar a melhor contribuição, porque a contribuição de cada um é única, né? Então, por isso que eu brinco assim, que eu quero que as pessoas criem uma experiência única na vida do seu paciente, que eu acho assim que é isso que justifica e que não deixa de ser a mesma coisa que você está desenvolvendo nesse seu trabalho que você criou também agora nesse período aí. Bem legal. Dani, salva no GTV essa live, porque se fez sentido para quem está aqui conosco, possa encaminhar para outras pessoas poderem ver. Vou baixar ela, vou botar no meu canal, vamos colocar no YouTube para se alguém mais quiser saber um pouco mais sobre isso, né? Só isso para mim tem sido um aprendizado grande, porque veja bem, a gente brincava semana passada na mentoria lá ainda. Quem tem barba branca é da época do Facebook, né? E aí, assim, deixa da época do Orkut, nem vem. Deixa quieto, né? E aí o Instagram, ele é uma ferramenta também muito maravilhosa. Então, assim, aí você tem que ter uma rede. Então, assim, a gente tinha outra, a gente tem que estar fazendo um processo lento de migração, mas aos poucos tudo vai dando certo, assim, eu vou descobrir aonde salva. Quando você terminar, tu bota salvar e postar no GTV, porque senão depois não dá mais. É que eu vou ver aqui então. É que assim aparece só salvar, mas você faz isso também, daí assim, alguém vai conseguir, né? A gente entrou pelo teu, mas tu vai conseguir. Galera linda, se fez sentido pra vocês, então assim, Dani vai salvar ela pra nós. Eu vou, se der errado, deu errado, né? E tá tudo bem. Compartilhe com as pessoas, porque a gente quer fazer uma entrega para o maior número possível de pessoas. Sim. Então, gratidão, Dani, porque a gente sabe contigo, assim, sabe que eu adoro essa conversa. Legal, muito, muito grato. Beijão para todos e uma excelente quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.